iniciando as minhas palavras, tocar num assunto que realmente é um assunto que os ipuenses, mais uma vez, estão vivenciando, que é o problema da água. Como aqui já foi falado por outros colegas com relação ao problema do município de Ipu, e aqui não vou me ter a outros municípios, a outras regiões, porque nós sabemos que é um problema não só do Ipu, mas aqui a gente tem que discutir os problemas do município de Ipu. E nós sabemos que eu acredito que seja consenso aqui de todos os parlamentares dessa casa, o problema crônico aqui do município de Ipu, principalmente os setores do município, os bairros mais altos, que tem o problema de abastecimento de água. Então, por onde a gente passa, aquelas senhoras, todas pedindo para que a gente fale alguma coisa, para que se sensibilize a gestão municipal, para que aconteça que não venha faltar água da maneira que estão, porque todos os meses a conta está chegando e tinha que acontecer que no município de Ipu, alguma coisa que viesse a reduzir a taxa mínima do município de Ipu. Aqui nesta casa já apresentei um projeto tentando acabar com a taxa mínima, que acabando com a taxa mínima, com certeza, aquelas pessoas nesse momento que sofrem com o problema de falta de água, também não iriam ser obrigadas a pagar a taxa mínima sem ter a água em casa. Que essa taxa, junto com o meu projeto, seria dividida pelo percentual de 10 metros cúbicos, assim estabelecendo a taxa. Se eu consumo 10 metros cúbicos de água, eu pagaria a taxa mínima. Se eu não consumisse os 10 metros cúbicos de água, eu não pagaria nada. E hoje seria de bom que o nosso setor, a autarquia municipal de Ipu-Saai, visse com bons olhos o momento que hoje atravessa o município de Ipu com relação à água. E nada melhor do que fosse visto com relação ao consumidor, aquelas partes que fossem detectadas, aquelas partes altas, que não tem água hoje, que fosse diminuída aquela taxa de água, que as pessoas estão pagando, muitas vezes, os 15,80, muitas delas recebem água uma vez no mês ou duas, outras nenhuma. Seria muito bom que isso fosse revisto pela autarquia SAAI do município de Ipu. E eu acredito que esta casa é reconhecedora do problema e também seria bom para o consumidor do município de Ipu que esta casa se posicionasse também junto à autarquia, junto aos seus diretores, para que fosse minimizado esse problema e que passasse a pagar uma taxa mínima, que fosse identificada aqueles consumidores que não estão recebendo essa água em seus lares, em suas casas. Estive também visitando a comunidade de Alegria, visitando alguns amigos, e lá também nos deparamos com o mesmo problema, o problema da água, onde lá a gente vê um poço desativado, um poço antigo que está desativado, onde também existe uma caixa d'água também desativada, onde aqueles moradores estão pedindo que seja retirado aquela caixa antiga de água que está lá, simplesmente, dizem aqueles moradores, servindo de enfeite. E também aqui reconhecemos e sabemos que lá existe também uma caixa d'água pelo projeto São José, e que está sendo retirado água de um cacimbão, e que aquele cacimbão, a água é imprópria. Por quê? Porque existe muito aquela capa rosa chamada pelos moradores. Naquelas casas, eu fui olhar alguns chuveiros daquelas casas, todos se encontram amarelo, aquele líquido amareloso da capa rosa que é tão grande naquela comunidade. Então aquelas pessoas dizem que não suportam mais o gosto ruim daquela água. Então, pedimos urgentemente que a gestão municipal reveja o caso daquela comunidade de Alegria. Nós sabemos que os poços cavados naquela comunidade, todos que cavarem, dá um sal, e a água fica salobra, mas que também podia ser instalado. Existe um projeto a nível federal que retira o sal da água, até servindo para o consumo humano, que é instalando dessalinizador, desculpe, que é um nome bem complexo, mas a comunidade entende e sabe que é aquele equipamento que é instalado, que retira o sal da água, que serve para o abastecimento, até para beber. Então aquele povo está pedindo que seja revisto o caso, que seja o mais rápido possível, se for possível, cavar um poço profundo e que seja instalado esse equipamento para que se retire o sal, para que as pessoas possam consumir aquela água, porque as pessoas não conseguem mais comprar a água também para beber. Hilton. Pois não, Adriano.
Eu queria dizer que você foi muito feliz nas suas palavras quando você diz e reconhece que o problema do abastecimento da água tem sido a grande temática de todo o estado do Ceará e até da região sul do país. A falta, muitas vezes, de organização, de aparelhamento, os poderes públicos não estão trabalhando de maneira suficiente para que se faça a devida captação da água, para que se mantenha o abastecimento da água das áreas urbanas e hoje também a expansão de todas as áreas rurais. Mas a gente tem que realmente, como Vossa Excelência falou, temos que nos ater aos problemas do Ipu. E a gente, quando teve aquela condição de que o açude do Bonito parou a captação do açude do Bonito, todos nós aguardamos as providências para aumentar a captação da água do açude do Araras. Eu não sei dizer, talvez o líder do prefeito Carlos Amarante talvez possa nos dar esse esclarecimento, se já foi aumentada a captação da água do açude do Araras, porque até hoje a água não tem sido suficiente, a água não está atendendo os bairros e muitas vezes a gente escuta esse discurso de que o pouco volume d'água, a água não está subindo para a Cidade Alta, ou seja, para Boa Vista, Alto dos 14 e a Mina, né? O bairro da Mina também vem sofrendo muito com esse problema da água. Então tem esse discurso que são as partes mais altas da cidade. Contudo, a gente observa que os moradores do bairro da Caixa d'Água, que fica ali embaixo da Caixa d'Água, muitos deles estão há 30 dias sem receber água do sistema de abastecimento da água municipal. Então eu não sei o que é que está acontecendo, qual o discurso que se usa para dizer que o problema é porque não sobe a água para os bairros mais altos, mas como se justifica? As residências que ficam ali, quase que embaixo da caixa d'água, também estarem sofrendo com o problema do abastecimento. Obrigado, Hilton. Nós conseguimos uma adutora que sai da comunidade do Engenho de Belém, a Barrinha. Nós sabemos que são diversas comunidades atendidas pelaquela adutora, com água encanada, com rede de água que vem daquela comunidade na distância de mais de 6 quilômetros. E nós sabemos que comunidades vizinhas, ao lado daquela adutora, sofrem com o problema de abastecimento de água. Uma dessas comunidades é o Olho d'Água Velho. Existe uma parte lá que existe, tirado da adutora, mas que aquela água não consegue chegar nas casas daquelas pessoas. E já trouxe aqui a essa casa também um projeto tentando diminuir aquela taxa, porque nós sabemos que existem comunidades no município de Ipu, muitas que pagam R$10,50, praticamente quase que todas as comunidades rurais pagam R$10,50, mas só aquelas comunidades que vêm do Engenho à Barrinha continuam pagando a taxa mínima. E muitas delas, como a comunidade de Olho d'Água Velho, tem a encanação, mas a água não consegue chegar. Mas ele continua pagando a taxa mínima. E nós queríamos aqui fazer essa interseção entre a população e a autarquia, o SAI de Ipu, que fosse revisto. Por que outras comunidades podem pagar apenas R$10,50 e por que aquelas comunidades também não podem ter o mesmo tratamento? Com outro agravante, essas comunidades, muitas comunidades da zona rural, elas têm bombeamento, têm um consumo de energia. E aquelas comunidades que vêm da comunidade do Engenho de Belém à Barrinha, não tem consumo de energia em absolutamente em R$1, em 1 centavo. E aquelas comunidades continuam pagando R$15,80. E nós fazemos esse apelo aqui à administração atual para que fosse revisto, para que se tornasse uma coisa igual às outras. Nós não queremos ser melhor do que os outros, mas nós queremos igualdade de condição para aquele povo, para aquelas comunidades. Eu queria aqui só, resumidamente, o último assunto, nas visitas que nós estamos fazendo, estive na comunidade de Santa Luzia, e uma das reivindicações daquela comunidade é um apelo daquele povo, para que a escola daquela comunidade possa voltar para aquela comunidade, porque aquelas mães ficam extremamente preocupadas com seus filhos descendo aquela ladeira em cima de D20. Isso é preocupante. E nós queremos aqui, junto com a comunidade, a pedido da comunidade, encampar uma campanha para que a administração atual possa rever a situação daquele povo, daquela comunidade, e que a escola possa voltar para aquela comunidade, para que seus filhos, principalmente aquelas crianças que estão descendo para a comunidade do Engenho de Belém, seja atendida e tenha a sua escola reaberta novamente naquela comunidade. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aqui pelo espaço. Muito obrigado.